A paz do Senhor, queridos, eu quero deixar uma mensagem de Deus para o teu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 22 diz que Noé fez tudo de acordo com as ordens de Deus. Analisando esse texto, analisando toda a ordem de Deus para esse momento, Noé foi chamado para construir uma grande arca, porque Deus estava desejoso trazer ali um dilúvio para eliminar da terra o homem que havia se corrompido. Muito interessante observar que Deus ele determina no seu coração eliminar a raça humana, e Deus escolhe um homem que segundo trouxe graça, segundo achou um olhar favorável de Deus, e falou o seguinte: eu vou fazer de você que venha ser um instrumento para cumprir os meus desígnios e os meus propósitos. Vai dizer a história que ele começa a trabalhar de forma incansável, ele começa ali dia a dia. E eu fico imaginando, certamente ele foi taxado como louco, certamente foi zombado, certamente ele passou por algumas afrontas, por estar construindo algo não comum ao seu tempo. Mas o que a Bíblia vai nos dizer no versículo 22, o texto, o escritor diz que ele fez tudo de acordo com a vontade de Deus. Pois bem, nós precisamos cumprir cabalmente a ordem de Deus. Não cumprir parcialmente, cumprir em totalidade. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito e Ele deseja que nós venhamos cumprir aquilo que Ele tem determinado para nós. Eu quero deixar aqui um convite para você, que você possa cumprir a ordem de Deus. Não de forma parcial, não de forma 99,9%, que você cumpra a vontade de Deus plenamente, integralmente. Quero fechar esta exposição trazendo aqui apenas uma ilustração de um alpinista, um homem que resolveu quebrar recorde, e ele sobe escalando em uma montanha, e ao anoitecer ele tem que descer, e naquilo que ele desce, a história vai nos dizer que a corda arrebenta e ele fica pendurado em uma grande pedra, com poucos momentos ali, momentos de frio, e ele ouviu uma grande voz: solte. Ele viu aquela voz: solte, solte, solte as mãos. Mas aquele homem, infelizmente, ele não soltou. Quando a equipe de resgate chegou pela manhã, naquele grande dia, observando aquele acontecimento, os bombeiros ali olharam para ele e viu que ele estava a um palmo do chão. E eles começaram a falar uns com os outros: bastava esse homem ter se soltado e certamente ele teria vivido. Certamente ele teria desfrutado de mais anos de vida, desfrutado de mais projetos e desfrutado de mais ainda dos seus sonhos. Escute bem para fechar esta exposição. Às vezes o chamado de Deus parece confuso, às vezes o chamado de Deus parece não ter uma lógica, mas quando Deus nos chama para cumprir a sua vontade, o seu querer, que venhamos ouvir e obedecer à voz de Deus. Porque ouvir a voz de Deus, cumprir o chamado de Deus, ouvir aquilo que Deus tem falado conosco, certamente vai nos fazer avançar dia após dia. Então eu deixo esta exposição para você. Faça como fez Noé. Cumpra cabalmente, cumpra plenamente, faça o que Deus tem determinado segundo a sua ordem. Não deixe de cumprir aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Conforme diz o texto, Gênesis 6, versículo 22. E Noé fez exatamente conforme a ordem de Deus. Que possamos fazer também assim, fazer por completo aquilo que Deus tem determinado segundo a sua ordem, segundo o seu querer e segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus.